Meus queridos, graça e paz para você que está em sintonia com os estudos da graça, que Deus possa continuar derramando sobre vós uma bênção tal, sem medida. Queridos, hoje é o terceiro vídeo e a terceira parte, vamos finalizar hoje, do tema da dita ceia, que eu coloquei Santa Ceia ou Santo Petisco, parte 3 hoje para nós finalizarmos. E dando continuação de 1 Coríntios capítulo 11, faltou um último detalhe no outro vídeo, para nós terminar aqui 1 Coríntios, diz assim, o versículo 33, que faz parte do assunto, diz assim: portanto, meus amados, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Qual o motivo que Paulo manda esperar? Por quê? O que estava acontecendo? Era para esperar todos chegarem para comer petisco, um pedacinho de alguma coisa e um pouquinho de vinho? Não era isso. Era para esperar um pelos outros, para eles se alimentarem juntos. O sentido daquela reunião não era para ninguém ficar embriagados, panturrados, sei lá se essa palavra existe, coisas assim. Não era, mas também não era para um ficar com fome e outro comer demais. Se você analisar o versículo 21, porque comendo cada um antecipadamente sua própria ceia, assim um tem fome e outro tem embriague. Ou seja, qual é o propósito? O propósito aqui, muito mais, quando Paulo fala assim, esperar um pelos outros, quem tem que esperar, você pode observar que eram aqueles irmãos que tinham condições financeiras, que levavam a ceia. E vai esperar quem? Aqueles irmãos menos favoráveis, porque o próprio texto vai dizer assim, para não envergonhar aqueles que nada têm. Versículo 22, estava envergonhando aqueles que nada têm. Por quê? Quando eles chegavam, eles não levavam as suas ceias, eles iam participar daquilo que os outros irmãos levavam, e como eles comiam na frente, os que chegavam depois, que eram os mais humildes, não tinha nada para comer. Este é o princípio, por isso que Paulo usa e conta, narra, descreve o que Jesus fez na Páscoa, e para pegar o princípio material de repartir o pão, ou seja, todos comeram da Páscoa, ali no momento que Jesus fez aquela Páscoa de Mateus 26 e também Lucas 22. Então ficou muito claro isso aqui. Esperar um pelos outros, você faça essa reunião, celebra essa reunião, pega esse jantar, essa refeição, quando todos da comunidade chegar, para vocês comerem de uma maneira todos iguais. O texto a seguir vai dizer assim, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não juntais para condenação. Ou seja, o objetivo ali não era para aqueles irmãos deixar para matar a fome naquele evento. Não, porque aqui há uma distinção entre dois grupos de pessoas, aqueles que tinham e aqueles que não tinham. Paulo está avisando aqueles que não tinham, porque aqueles que não tinham na igreja de Corinto estavam doentes, estavam morrendo, estavam passando necessidades, ou seja, era uma oportunidade deles terem o que comer. Analisa o texto e vê se é petisco. Se Paulo está falando, então petisco para 1 ml, 5 ml de vinho para outro, não existe isso. O que Paulo está ensinando e mostrando é que eles tinham que dividir a ceia, porque se aquela ceia não fosse dividida de uma maneira por igual, tendo igualdade, não era de Deus, porque Deus mostrou através de Cristo na ceia que todos eles participaram, todos os 13 presentes participaram, todos, Então ficou muito claro isso, o sentido material da coisa. Agora o sentido espiritual, olha só para você ver, preste bem atenção. O sistema religioso também gosta de usar João capítulo 6, o versículo 53. Eu vou ler
eu creio que a própria leitura vai te explicar. Eu vou ler versículos, mas você pega João 6, lê texto, contexto, revira tudo, pesquisa tudo. Aqui eu só te dou luz, só vou ativar o conhecimento que já existe dentro de ti. Os eleitos de Deus tem algo dentro dele que é só ser despertado, e glórias a Deus. João 6,53 diz assim, meu querido: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O sistema religioso gosta de pegar esse texto para cometer um dos grandes crimes da hermenêutica, contra a hermenêutica, contra a exegese, contra as regras de interpretação. Em que lugar Jesus está falando que comer do corpo dele, beber do sangue dele, é comer pão e beber suco de uva? Em que lugar? Lá na Páscoa, veja o primeiro vídeo. Veja o primeiro vídeo que você vai ficar, não vou repetir de novo aqui para o vídeo não ficar grande. Só você ver. Muito bem. Então Jesus falou para ter vida, né? Aqueles irmãos do primeiro século, para eles terem vida, eles tinham que comer do corpo e beber do sangue. Mas é comer pão, beber suco de uva? Ou era para eles cortar o corpo de Jesus, comer carne e o sangue sair se eles beberem? De que Jesus estava falando? Olha só, se você ler o contexto, fica tudo explicado. Eu vou ler os versículos específicos e você vai ler todo o resto na sua casa. O mesmo João, capítulo 6, a partir do versículo 6. O que é comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue? João 6, 26. A seguir, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comerdes do pão e vos saciastes. Olha só, porque Jesus está falando aqui algo fantástico. Ele tinha multiplicado os pães, olha só, meu querido, ele tinha multiplicado os pães lá nos versículos anteriores. Ele pega um símbolo, olha só, ele pega um símbolo do que aconteceu lá no deserto. Olha que nem aqui foi petisco que Jesus deu, todos saciaram, diz o texto, João capítulo 6, se você ler a partir do versículo 22, a partir do versículo 1, a partir do versículo 1, todos saciaram, ainda sobraram, ainda sobrou pão ainda, meu querido, sobrou. Então não é petisco que Jesus está falando aqui. Olha só, aí o versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual filho do homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Agora vai explicar como é e o que é comer do corpo e do sangue, e beber do sangue, né? O versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui está a criptonita e a revelação para nós do povo de Deus. Queridos, comer do corpo e beber do sangue é quando se crer, quando crer no sentido da palavra crer, não é crer só de acreditar, não, tá? É além disso, mas o tempo não vai dar para nós falarmos. Então, olha só, o versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti, que operas tu? Aí olha o versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha só, de que pão Jesus está
o texto está falando, Jesus está falando, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, meu querido, é você crer, você come e bebe deste corpo e deste sangue quando você crer. Quando você crê, coisa que o sistema religioso não crê. A grande mentira é quando eles dizem que crê em Jesus. Crê nada. Vamos ver se crê em Jesus. Eles creram no que Jesus falou em Mateus 10, 23. Um exemplo. Crê. Não crê. Então eles não crêem no Jesus que desceu do céu, que voltou para o céu, que veio no ano 70, naquele que morreu e ressuscitou. Eles não creem no Jesus da Bíblia. Olha só, para nós terminarmos, versículo 50, ao contexto, nós lemos o versículo 53 no início, né? Foi lido o versículo 53, agora estamos lendo o contexto. Versículo 50: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Porque eles não estavam entendendo. Jesus estava falando no sentido espiritual aqui, e eles estavam entendendo de uma maneira física toda complicada, assim como o sistema faz. Aí o versículo 53 que foi lido, olha o sentido que faz agora. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comereis a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 54: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Observa que Jesus está dirigindo ao povo do primeiro século. Olha só, que eles tinham que fazer aquela situação para que, quando ele voltasse naquela geração, eles ressuscitassem. Qual foi o último dia? Tem um vídeo falando aí, você procura, que é top das galáxias. Então, meu querido, o que é comer no sentido espiritual, né? Comer do corpo e do sangue é você crer em Jesus. Lá em Coríntios está falando de algo material, está falando de ceia, literalmente ceia, comida, não é petisco não, comida. Porque lá uns comiam demais, outros não comiam de menos, uns tinham abundância, outros não tinham de nada. Diz a Bíblia lá que aqueles que tinham estavam desprezando aqueles que nada tinham, né? Nada tinham para se alimentar. Agora, meu querido, deixa eu falar contigo. Como nós podemos levar a ceia em dois sentidos? Primeiro sentido, vamos falar do sentido físico. O sentido físico é você fazer o que Jesus já falou, o que Deus falou lá em Isaías 58, o versículo 6 e 7, para aqueles que dizem que gostam de jejuar: eu sou santo porque eu jejuo. Coisa da lei, jejum é coisa da lei. Quem tem Jesus não jejua. Outro tema, né? Jejum é só para aqueles que não têm Jesus. Mas em Mateus, aguarde os próximos vídeos, aguarde. Mas Isaías 58, versículo 6 e 7: porventura não é esse o jejum que escolhi? Você que gosta de jejuar, vamos ver se você está fazendo o que Deus quer mesmo. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livre o quebrantados, e que despedace todo jugo? Não é isso que Deus quer? Versículo 7: porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo-o nu, e cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Ou seja, você ajudar o próximo, é você dividir o pão com seu semelhante, com seu próximo. É isso. Esse é o jejum que Deus quer. Essa é a santa ceia. A santa ceia só é de Deus, a ceia é do Senhor, se você tem a capacidade de dividir com o seu semelhante. Queridos, o que Jesus falou na Páscoa, a igreja entendeu perfeitamente, que Jesus estava falando ali na Páscoa duas coisas: uma,
daquilo que iria acontecer naquele contexto, da sua morte e ressurreição. Eles iriam usar em memória até Jesus ressuscitar. E também Jesus ensinou ali a questão de dividir. É por isso que em Atos, leia Atos, meu irmão. Atos, a Bíblia diz que aquele povo entendeu tão perfeitamente, os apóstolos passaram aquela informação, transmitiram aquele conceito, e eles pegaram de tal forma que eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Leia capítulo 4, capítulo 5 de Atos, você vai ver eles repartindo. Este é o princípio, esta é a verdadeira ceia do Senhor, quando você tem e você divide com aquele que não tem. Pense nisso, meu irmão, pense nisso. Estamos então assim finalizando a parte da dita Santa Ceia, descobrindo que o que o sistema religioso faz nada mais é do que uma blasfêmia, uma aberração. Meu Jesus, né? Coisas terríveis. Então, eu creio que esse ensino te ajudou muito. Eu acredito nisso porque a palavra de Deus sendo exposta, revelada, mostrada, explicada. Agora, eu peço a você, dê o like, ajude-nos a levar essa mensagem, ajude a gente no canal, se inscreva, dê like, e ainda nessa semana voltarei com mais um vídeo bombástico, com mais um tema para sacudir as estruturas do sistema religioso e mais uma criptonita. É isso mesmo, meu querido. Todo franciscamento do sistema religioso vai cair por terra, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Até a próxima. Fique na paz, fique na graça. Fui!